Coloquei errado aqui, meu povo. Olá. Olá, olá. Olá, Ei, Jaque, tudo bem, tudo querida? bem? Tudo ótimo. Deixa eu abaixar aqui a musiquinha. Vamos esperar um pouquinho, já que as pessoas estão entrando. A Patrícia, a Érica, a Carol tá entrando. Ei, Pati, obrigada, viu? Boa noite, que bom que você tá aí. A Jorgiari. Gente, eu tô esquecendo aqui meu óculos. Sem óculos fica mais complicado, viu, Jaque? Agora melhorou. Tá tudo bem, Jaque? Tudo bem. Que bom ter você aqui. Vamos esperar Eu só que mais um. agradeço. Vamos aproveitar para testar se o microfone está bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Quem já tá aí ao vivo, quem já tá na live, dá só um joinha aí para dizer se tá tudo bem com a minha voz, com a voz da Jaque. A voz da Jaque hoje não está tão boa, mas às vezes o microfone ajuda. Ah, é? Por quê, Jaque? Hoje eu amanheci um pouco rouca. Ah, Hoje não, mas já tá tem 3 dias. Mas tá ótimo, eu tô ouvindo super bem, que bom, o pessoal tá sinalizando aí que tá ok. Minha cunhada Camila entrando, seja bem-vinda. Que bom, Carol, tá tudo bem então aí? A gente esperar só mais um pouquinho aqui para as pessoas irem entrando, né, Jaque? Porque hoje a gente tem uma prática gostosa no início, para que as pessoas não possam aproveitar, né? Oi, Cunha. Muito bem. É uma alegria, né? A gente poder estar aqui sendo contribuição. E eu te agradeço imensamente o convite, Jaque. Você, né, que apareceu na minha vida, eu cruzei o seu caminho, por um acaso, né? Que não existe. E conheci o Theta Healing junto com você, né? Na verdade, você já era uma conhecedora, mas ainda não tinha feito o curso. E a gente fez o primeiro curso juntas, né, Jaque? Esse curso foi assim, eu estava procurando, né, uma terapia, alguma meditação para ajudar meu esposo, porque eu precisava contribuir nessa fase de quimioterapia, imunoterapia. E aí, o médico dele, que é uma pessoa muito espiritualista, falou assim: Dona Jaque, a senhora que gosta de meditar, agora vai falar com as células dele. Aquilo lá foi assim, gente, eu medito desde os 16 anos, né? Então, como que Sim. agora eu vou ter que falar mais? O que mais que eu preciso falar? O que eu não estou fazendo direito ainda, né? E, como sempre, eu costumo rezar assim, na tradição judaica, ajoelhando e pedindo a Deus que mande alguma solução. E não que eu seja judia, sou descendente. E aí eu ajoelhei e falei: ai, Deus, me mostra o que é que eu preciso ainda fazer, o que eu ainda não sei fazer. E aí o Theta Healing chegou numa meditação da ativação do DNA. Você já ouviu falar, né, daquela do Gustavo Barça. Aí ouvi aquela meditação e falei assim: gente, eu sei que há anos que o DNA está sendo ativado, o DNA ali está sendo ativado naturalmente, há alguns anos. Agora tem 8 anos, né? Mas como que é isso? Como que faz uma ativação de DNA? Então, o que é uma ativação do DNA? É você resgatar esses sentidos extrasensoriais que foram perdidos. Por exemplo, clarividência,
a clareaudiência, telepatia, intuição, recordação de vidas passadas e outros dons que são dos seres humanos. E um dia esses dons foram subtraídos. E agora estão sendo reativados nesse DNA lixo. Naturalmente, as pessoas não precisam pagar nada porque elas já estão sendo reativadas, e dependendo das virtudes que elas tenham conquistado, que elas estão aprendendo, elas vão ativar tranquilamente esses dons e voltar a ser como antes. Mas eu fiquei interessada e comecei a pesquisar e comprei livros. E no primeiro dia que eu comecei a ler, dia 14 de agosto de 2017, eu já manifestei que eu queria fazer um curso aqui em Uberlândia. E eu não conseguiria fazer com o Gustavo porque precisava de 20 pessoas. Eu já tinha entrado em contato por e-mail. E aí eu consegui uma pessoa que veio, e ela falou, não, se tiver 8 pessoas, a gente faz. E você faz parte da turma, você lembra? Sim. Eu organizei aquela turma e nós éramos 20 pessoas, por coincidência, né? Éramos 20 pessoas. E assim o Theta Healing entrou na minha vida e, como a Faiana disse, a sua vida pode mudar. E a minha fez 180 graus e eu acredito que seja por um bem maior. E tenho me sentido assim muito realizada com as facilidades. E decidi, depois de contribuir com o meu esposo nos tratamentos todos, que ele jamais deixa a medicina, faz os tratamentos regularmente, tudo direitinho, mas eu contribuo. Inclusive, com ele é médico, as ferramentas. Né? Então, eu contribuo com as ferramentas que nós temos. E eu faço tudo que eu posso fazer sem ele autorizar, e algumas coisas que eu preciso autorizar, eu falo, eu preciso de autorização para fazer isso. Tudo bem? Tudo bem. Aí, por exemplo, você sabe que a gente faz limpeza com o Theta Healing por exemplo, você compra uma fruta, uma verdura, você faz limpeza dos agrotóxicos só em Theta. E aí, aquilo lá sai, só fica o que é saudável para o seu corpo. E assim, com a quimioterapia, eu faço muito isso. Eu falo para ele, posso pedir que fique só o que é necessário para a sua cura? Sim. Aí eu peço que fique só o necessário para a cura. E com isso ele não demonstra, né, não passa por tantos efeitos colaterais. Quando eu não faço esse procedimento, ele tem um pouco de efeito colateral, mas quando eu faço, não tem nada. Aí eu costumo fazer sempre. Sim, é incrível. E é tão interessante, né, Jaque, que o Theta Healing, até há pouco tempo, a gente fez o primeiro curso aí há uns 2 anos e meio atrás, foi isso? Foi, acho que terminou dia 1º de outubro de 2017. 17, isso. Então, já vai para 3 anos, né? E não se ouvia de falar de instrutores aqui, né? Certificados. A gente até vieram pessoas de fora. Na época foi na época eu esqueci o nome dela, já que me ajuda a lembrar. A Carolina Carvalho. Isso, a Carolina Carvalho de Brasília. De Brasília. Isso. E o mais interessante, que eu não conhecia, e ela era prima primeira do meu cunhado, e eu achei interessante ela ser engenheira e trabalhar, economista, e trabalhar no Ministério do Planejamento lá em Brasília. Olha só, né? Que interessante. E aí a gente foi apresentado, então, apresentado para mim, né? A técnica que você já conhecia, mas eu nunca nem tinha ouvido falar. E presenteado, né, em estar e poder ter acesso a essa ferramenta. E você seguiu o caminho, né, Jaque? Aí você, depois disso, não parou mais e fez inúmeras formações e hoje você é certificada, né? É uma instrutora qualificada, certificada e hoje aplica os cursos de Theta Healing pelo Espaço Aladim, né? E aí eu fico muito feliz de estar aqui, podendo ser contribuição para todas as pessoas, todos esses buscadores, né, Jaque? Que nós estamos numa era nova, existem muitos buscadores
para que a gente possa levar conhecimento de como o Theta Healing pode ser contribuição no desenvolvimento pessoal, né, nesse ampliar consciencial. E aí, o que você acha que a gente faz primeiro? Nós vamos fazer a meditação ou a gente fala o que é o Theta Healing? Não, vamos falar. Vamos falar o que Vaiana, como Vaiana define o Theta Healing. Ela define o Theta Healing como uma técnica de meditação e uma filosofia espiritual. Então, essa técnica de meditação faz com que você ensine o seu cérebro a ir em sétimo plano. Então, eu acho que nunca ouvi falar nada igual 7 planos de existência. Então, eu só conheço os 7 planos de existência a partir da perspectiva de Vaiana Stable. Antigamente, eu conhecia as dimensões, mas para o Theta Healing existem os 7 planos de existência, que eu vou falar um pouquinho rapidinho, e você tem no 6º plano, que são as leis, os registros akáshicos com trilhões e trilhões de dimensões. Então, presente, passado e futuro coexistem. E isso é tão mágico que o Theta Healing, quando você faz autoatendimento, o atendimento, você percebe essas dimensões, essa coexistência de várias realidades. E nós alteramos, ressignificamos as coisas. Sim. É muito profundo. Então, vou falar do primeiro plano, vamos ver se dá para ver aqui. O primeiro plano aqui embaixo é o plano dos minerais. A seguir tem o plano das plantas, depois dos animais, que também nós nos incluímos. Aqui tem o 4º plano dos ancestrais, os xamãs e também os animais de poder. O 5º plano é o plano da nossa família de alma. E também dos grandes mestres. No 33º nível do 5º plano está Jesus Cristo, Buda, Shiva. E o 6º plano é o plano das leis, que eu acabei de falar. E aquele último plano, que a gente chama de 7º plano de existência, é o plano do Criador de tudo que é. Então, a primeira coisa que você vai entender quando encontra o Theta Healing é que é mística. É bastante mística. Mas ele atende a qualquer religião. Não existe tempo nem nada, existem atendimentos. E como que nós fazemos? Nós vamos ensinar ao cérebro acessar o 7º plano de existência em onda cerebral teta, que é uma forma que o pensamento está mais tranquilo. Sabe aquele sono, aquele momento do sono que os olhos movimentam rapidamente? Uhum. Aquele REM, aquele momento, Rapid Eye Movement. Então, naquele momento, você recorda com mais nitidez dos seus sonhos, certo? Sim. Então, a onda cerebral teta, você está naquele estado de uma sonolência mais consciente. E aí, com esse estado, você acessa o 7º plano, um caminho que você vai ensinar ao cérebro. Sim. E aí você pode recolher essa energia da fonte de criação e manifestar as coisas. Sempre que não exista um impedimento, que pode ser uma crença. Pode ser alguma coisa que eu acredite e isso me impede de manifestar com facilidade. Mas nós temos outra ferramenta que se chama digging, que é escavar, que vai retirar os seus impedimentos para você manifestar tranquilamente o que você precisa, o que você quer viver na sua vida, ou então o que você quer resolver,
tudo com mais facilidade. Existem as composições dos 7 planos que eu acho interessante falar, que agora eu vou pegar aqui um livro em português, que existe o livro em português. Então, o primeiro plano, qual que é a composição desse primeiro plano? São os minerais. O segundo plano, que são os vegetais, a composição são as vitaminas. O terceiro plano dos animais, a composição são as proteínas. O quarto plano dos ancestrais, a composição são os carboidratos. O quinto plano, a composição são os lipídios. O sexto plano, a composição é o DNA. E o sétimo plano? O sétimo plano, a composição é o ATP, moléculas de adenosina trifosfato. Então, onde é que está tudo isso? Aqui, agora e tudo. Entendeu? Sim. Então, algumas pessoas perguntavam, vai aonde você está indo? Ela falou assim, aqui mesmo. Só que o meu cérebro precisa desse caminho para ele entender que eu estou em outro lugar, que eu estou recolhendo tudo mais, recolhendo amor incondicional para trazer. E também, esse caminho, ele existe para você ir tranquilizando seus pensamentos, a sua mente, e saindo de um estado de beta, que eu estou falando em beta, para alfa, um relaxamento, e logo teta. Entendeu? Sim. Então, esse é o princípio da meditação. Por isso que se chama Theta Healing. E o que aconteceu? Vaiana tem procurado respaldo na ciência, porque ela é uma pessoa muito intuitiva, descendente da tribo americana Sioux e também de irlandeses. Então, quando você fala irlandês, eu às vezes lembro dos celtas, que também mexiam com muita magia. Então, geneticamente, se você for pensar, ela já traz mesmo essa disposição para ser uma pessoa muito intuitiva e fazia trabalhos incríveis de cura, como pessoa intuitiva que é. Mas, em certo momento, falaram, você poderia nos ensinar como você faz isso. E aí, nós temos o Theta Healing, que é uma prática que nós ensinamos. E eu decidi fazer curso para instrutora e ensinar, porque eu acho que as pessoas precisam ter autonomia. Autonomia para cuidar de si mesmo. Independência. Entendeu? Eu posso ter os meus médicos, as pessoas que vão cuidar de mim, da minha saúde física, mental, mas eu também posso me cuidar, me conhecer. E o Theta Healing facilita, pelo menos para mim, esse autoconhecimento, que é uma coisa que eu já me dedico há mais de 30 anos. Então, eu achei que potencializou. Que maravilha, Jaque. E as bases, né, da medicina integrativa de hoje é exatamente isso, né? Esse autocuidado, essa autorresponsabilidade e essa autonomia. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais informação a gente tem, né, mais a gente expande e a gente se liberta, né? O conhecimento é sinônimo de liberdade, porque aí você consegue ter o famoso, que todo mundo fala, livre-arbítrio, porque você traz do inconsciente, ou mesmo do inconsciente coletivo, para o consciente. E aí você consegue tomar decisões e se autorresponsabilizar, né, pelas coisas que te cercam, pelas coisas que te acontecem, né? Sair desse movimento de vítima e ficar o tempo todo responsabilizando o outro. Então, existe uma frequência, e por frequência, né, energética, a gente entra em sintonia com aquilo que a gente está vibrando. E à medida que a gente vai, né, vibrando energias mais elevadas, conhecimento, a gente consegue sair desse quadrado, vamos dizer assim, né, e a gente expande, a gente consegue compreender de uma forma muito mais clara, muito mais transformadora para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam, né? Porque todos são beneficiados. Não é só a gente começa para nós, né? Mas todos que estão próximos são beneficiados, né? Você vê com seu esposo, muitas vezes ele não ele não impede,
né, que você faça, porque ele entende que todas as vezes que você faz, que você utiliza a técnica em benefício para um bem maior, ele tem um resultado positivo. E mesmo que ele seja extremamente científico, né, mesmo que ele seja extremamente racional, mesmo que ele esteja embasado na medicina, e uma coisa não descarta outra, né, já que a gente está falando de coisas complementares, ele compreende que quando é feito, ele compreende o quanto fez, o quanto foi bom para você e, consequentemente, para ele. Inclusive, antes de a gente mencioná-lo, né, eu tinha conversado, falei assim, bem, vamos fazer uma live, será que eu posso tratar do tema? Ele falou assim, nossa, que alegria, se a nossa história servir para dar esperança para alguém, que assim seja. Ele ficou bem contente e autorizou que maravilha. Falássemos do assunto. E eu vou aproveitar aqui, né, para falar um oi para todo mundo que está entrando. A Carolina aqui está falando que o autoconhecimento é importantíssimo para a nossa saúde física e emocional. A Claudiane, lindona, minha amiga, minha mestra, está dando boa noite para nós. A Midian, queridona, também está dizendo que o Theta Healing é sensacional. Inclusive, ela conhece na prática, né? E eu que fiz a prática com ela, né, Midian? Que maravilha. A Dan aqui também falando que o conhecimento e o despertar para si mesmo, para olhar para dentro de si. Concordo com você, Midian. Que maravilha. Ah, obrigada, Clau. Você que é linda, também te amo muito. Então, Jaque, a proposta aqui hoje é que a gente possa, então, levar para as pessoas esse conhecimento teórico, mas esse conhecimento prático também, né, Jaque? E a própria Jaque trouxe essa intuição de a gente fazer uma meditação para que nós possamos acessar essas ondas, né? Isso. Seria também interessante, porque um dos propósitos do Theta Healing é você se reconectar com essa fonte de criação de tudo que existe. Então, essa fonte de criação de tudo que existe é chamada também de criador de tudo que é chamada de Deus para alguns, Allah, Jeová, Brahma, Tal, Absoluto, como você queira chamar. É uma fonte de energia, e nós falamos antes da composição dessa fonte, que é o ATP, o adenosina trifosfato, que é o sopro de vida da mitocôndria. Então, você observa que essa energia é a própria consciência cósmica universal. E o que acontece hoje em dia? Nós estamos desconectados. Você viu que nós somos seres de quinto plano? Então, nós temos algumas crenças de que não podemos acessar direto ao Pai, ou o Criador, ou essa fonte. E o que acontece com o Theta Healing? Ele traz esse novo paradigma. Você pode ir direto ao Criador e trabalhar com os seres dos outros planos. Você pode trabalhar com as leis. A nossa alma ela quer aprender virtudes, porque no quinto plano as virtudes são importantes para você subir os níveis. Então, os planos de existência, eles também têm crenças. Entendeu? Então, você escolhe, a sua alma tem esses destacamentos de alma que vivem em épocas aqui, em algumas épocas, tem o corpo físico, e você está aprendendo virtudes com o teatro da vida. Então, tudo que você vive é um teatro, mas foi tudo pré-determinado. E os atores estão escolhidos. E se os atores estão escolhidos, por que você acha que você é vítima? Entendeu? Tudo foi escolhido. Em algumas circunstâncias, as pessoas pensam, não, mas isso aqui eu escolhi viver, entendeu? Mas nós escolhemos sim. Está tudo combinado. Enquanto essa virtude não é aprendida, né, já que a gente ainda vai se deparando com as situações para a gente
até que a gente consiga aprender a virtude, né, Jaque? Então, o Theta Healing, ele traz isso, né? Você descobre qual virtude, primeiro, para que serve isso que você está vivendo. Primeira coisa que nós vamos descobrir, para que isso me serve? Por que isso está servindo? Desmistificou para que serve, qual que é a crença que está por trás, porque o nosso inconsciente, ele resolve um problema, resolve uma crença. Ele não deixa que aquilo fique solto, ele resolve. E descobrindo por que ele está agindo assim, o que ele quer resolver, você pode ressignificar e mudar, se for da sua vontade, claro. Porque às vezes a gente não quer ressignificar, quer ficar ali sofrendo e pegar as consequências do sofrimento e tudo bem. E ninguém tem que, agora eu tenho Theta Healing, eu tenho que ser perfeito. Não sou perfeito. Vou seguir aprendendo no meu ritmo, eu tenho 55 anos. Eu acho que os jovens, eles aprendem mais rápido, em algumas coisas eles são mais rápidos, porque eles não tiveram tanta bagagem, tanta crença que foi acumulando. Então, pode facilitar, né, a vida deles. Mas quem tem 55 anos já tem muita coisa já solidificada e tem que ir mudando no seu tempo, no seu ritmo. Respeitar o tempo, né, Jaque? A gente precisa se respeitar, entendendo que somos o que somos, porque somos inteiros, com o bom e com o ruim, né? E acolher tudo isso. E à medida que nós formos nos desapegando, né? Nos despertando, nós vamos fazendo os movimentos, e aí o Theta Healing chega na vida de alguém, uma outra prática chega também, de repente, na vida de alguém. E o objetivo aqui dessa live é trazer, né, todas essas ferramentas que estão disponíveis hoje, que são fantásticas, são muitas, né, Jaque? Para esse desenvolvimento mesmo, né, pessoal, para esse desenvolvimento expansivo, porque esse é o caminho, mas tudo ao seu tempo. Eu tenho estudado muito constelação sistêmica e sempre fui paciente de consteladores desde 2008. Então, depois que eu fiz Theta Healing, que eu fui me interessar, porque eu comecei a usar nos atendimentos coisas que eu já conhecia. Então, eu falei assim, então está na hora de fazer uma formação. Eu comecei a formação para compreender muito melhor a constelação sistêmica, porque eu acho que é muito relevante e a gente potencializa tudo em Theta. Porque em Theta você trabalha com os outros planos e você tem acesso a informações que nem sempre são muito acessíveis. Sim. No Theta Healing, quem é o terapeuta não é a pessoa que está atendendo, mas sim o criador, essa fonte. E é uma prática intuitiva. Então, quando vem alguém na minha frente, eu não sei o que ela passou, o que não passou, simplesmente vem intuitivamente, quando eu solicito, quando a pessoa permite, eu solicito fazer a leitura, já vem o que é que eu vou trabalhar com ela. Então, se ela incrível, realmente... Né, é incrível, quem experimenta é incrível. Essa intuição, ela chega mesmo quando a gente silencia o ego, né, Jaque? Quando a gente sai aqui da vaidade, né? Porque nós somos só uma ferramenta, um instrumento mesmo, né? É isso mesmo. E a gente silencia as vozes dos egos em máxima potência para ouvir com clareza o Criador. E, segundo Vaiana, existem algumas virtudes para um terapeuta da técnica Theta Healing. É você ter coragem de acreditar naquilo que você não vê, mas é real. Você ser honesto, né? A honestidade, a compaixão. Você ter a pura intenção de querer ajudar. E não existe julgamento com as pessoas, porque você está falando com uma centelha divina. No nosso coração tem uma centelha divina, que eles chamam também
de chamatrina. É uma faísca desse sétimo plano. Então, o que tem de mais precioso nessa pessoa, né, que você está atendendo, ou qualquer pessoa, qualquer ser humano, é essa chama trina, essa faísquinha de Deus. E então, os julgamentos sobram. Quando você tem alguma coisa para trabalhar, vai ao Criador e ele responde tudo e orienta tudo. A gente não tem que ficar interferindo com a nossa mente. Por isso que silenciamos a mente em máxima potência para ouvir com clareza e em benefício daquela pessoa que procura. Entendeu? Sim. É incrível, já que assim, como que é essa questão da vibração e da sintonia, né? Como eu estou fazendo uma jornada onde estão passando várias pessoas, né, e várias práticas diferentes, e cada uma tem a sua particularidade, hoje eu já senti, né, no nosso movimento, já que a gente já começa a trazer o amor incondicional para esse trabalho, né, e a gente já começa a se conectar logo ao acordar, a gente já se conecta com essa pessoa que vem hoje ser contribuição, que no caso é você. Eu tô assim, sabe, calma, assim, uma serenidade. Eu falei, gente do céu, o que é isso que está acontecendo? Que a gente ainda, né, é pego pelas humanidades, e às vezes a gente ainda fala, mas tem alguma coisa errada. Eu falo, gente, não tem nada errado, né? Existe uma vibração, uma sintonia, e traz esse bem-estar, esse relaxamento. Porque eu, normalmente, Cláudia, quem me conhece, sabe que eu sou acelerada, né? Eu tenho uma mente acelerada. E eu tenho um desafio com a meditação. Porque silenciar, né? Ou trazer essa conexão, essa integração entre o pensar, o sentir e o agir, é um desafio. E é uma prática diária para mim, né? Que estou conhecendo, que conheci o Theta Healing também há pouco tempo, que estou nesse movimento do autoconhecimento. Então, o Dr. Roberto Debs, que é de Ribeirão, que ele é médico e constelador, eu fui num seminário lá no ano passado, ele fala que a maior distância, né, a maior estrada que existe é essa entre a mente e o coração. E como é importante que a gente faça esse trabalho de integração, né, para que a gente possa se escutar, para que a gente possa entender que nós somos intuitivos e que nós temos respostas e que nós somos curadores, né? Porque senão a gente fica só no mental e não traz para o coração e não consegue transformar. Não é e agora fica mais fácil com meditação em Theta, porque você vai e já investiga o que precisa ser investigado, e você pergunta, e você valida as coisas. Por exemplo, se você me faz um convite para participar da sua live, eu vou ao Criador e falo, faço, não faço, por um bem maior. A gente pode também fazer uma leitura de futuro, e são tantas coisas que são possíveis com o Theta Healing, são tantas ferramentas, que até hoje eu fico encantada. Com certeza. As possibilidades, são muitas possibilidades, e as curas são extraordinárias. Já atendi pessoas que eram da minha família, mas assim, não sei nem que geração, foi casual. Você encontra uma pessoa, você vai atender, ela vem de outro estado, e de repente você vai curar nela algo que tem relação com seus ancestrais. Então foi o caso dos meus ancestrais, que eram cristãos novos, que vieram na época de 1500 e alguma coisa, e eram também ancestrais dela. E eles estavam ali aprisionados, né, eu acessei o ser superior de uma grande quantidade desses ancestrais, e eles estavam envergonhados por serem judeus. Eles foram vítimas da Inquisição. A Inquisição perseguiu os cristãos novos no Brasil por 300 anos. Então, alguns tinham carapuças. Então, assim, foi assim, uma visão tão diferente,
Mas quando nós liberamos eles no sétimo plano, a partir do Criador, foi uma paz. Então, foi uma coisa que eu sempre faço, é trabalhar esta vida que a pessoa tem, que ela traz. E se ela trouxer alguma informação de outra vida por conta dela, a gente trabalha como se fosse aquilo real. Mas é porque aquilo significa alguma coisa para ela. Não Sim. importa se é real ou não. Eu não trago coisas que eu vejo. Agora, nesse caso, como a gente tinha uma família, ancestrais muito antigos em comum, eu pude trabalhar junto com ela e falar para ela o que estava acontecendo, o que estava vendo. Olha que maravilha. Jaque, diante de tudo isso que você está explicando, que você está falando aí para nós, que é fantástico, eu conheço, mas as pessoas estão tendo a oportunidade de entender um pouquinho melhor. Você está me dizendo que somos capazes, então, de co-criar a nossa realidade? Sim, mas isso aí eu já faço desde os 18 anos. Eu já tinha muita prática disso, então não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, Sim. que sempre existiu. Mas com a prática do Theta Healing, a gente potencializa porque nós trabalhamos as crenças. É mais rápido. Né? É mais rápido. Porque nós trabalhamos as crenças, porque uma coisa é você, novamente, né? Trabalhar, aumentar o pensamento positivo. Hoje existe muito isso, né? O segredo. Qual é o segredo? O segredo é você pensar que você vai conseguir, é você visualizar, é você vibrar essa energia. Ok, isso é ótimo, né? A gente sabe disso, mas nós sabemos que tem coisas muito profundas, né? Uhum. Qual é a nossa Obstáculo, permissão? E isso, será que a gente tem permissão? Né? Será que a gente nós temos essa liberação, né? Então, assim, dentro até do movimento sistêmico, a gente sabe que existem coisas, raízes, né, muito profundas que a gente nem imagina que nós estamos sendo fiéis, que nós estamos, de alguma forma, por amor e por pertencimento e por essa lei, por esse desejo que todos nós temos de pertencer, nós estamos sendo fiel a alguma coisa que de repente a gente até julga e fala que é horrível e que não quer aquilo para a vida, e está fazendo exatamente igual sem perceber, né? Sem ter essa consciência. E o Theta Healing, ele tem essa investigação, né? O digging que você acabou de falar, do qual a gente consegue também cavar e identificar essas crenças, da onde que veio, e fazer um trabalho de ressignificação, e aí depois até instalação, né? De novos sentimentos, que é alguma coisa que a gente vai fazer também hoje. É porque quando você investiga para que aquilo está servindo, então pode estar servindo para você ser fiel a uma família, a uma história de ancestrais, mas é porque no Theta Healing a gente trabalha vários níveis de crença, não só o genético. Uhum. Então, para que aquilo está servindo, você descobre, você ressignifica e também descobre que pessoa você está se tornando a partir daquela experiência. Quais as virtudes? Então, a gente vai liberar, cancelar, substituir por novos programas, fazendo o que nós falamos de ressignificação, e traz também todas as virtudes a partir da consciência do Criador de tudo que está acima das leis, e por estar acima das leis é que ela acontece. O Criador muda, ele descria, cria. Se você vai lá e intenciona com pura intenção e por um bem maior, a grande possibilidade daquilo acontecer, entendeu? Então, assim, e funciona com tudo com muita facilidade. Quando você descobre causa, raiz, aí as transformações são muito rápidas, muito rápidas. Isso, poderíamos... veio uma pergunta, inclusive, pessoal, né? Eu acho que agora nós estamos com todos que estavam manifestando de estar aqui, né? E sejam todos muito bem-vindos. Quem entrou depois, mas já pegou um pouco mais da conversa e sabe que a gente está falando de Theta Healing.
teve uma pergunta que eu queria que você falasse rapidamente. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam agora. Aqui não existe certo e errado, aqui não existe pergunta boa ou pergunta ruim, aqui não existe professor e aluno, né? Aqui existe possibilidade, oportunidade de aprendizado e de troca. Então, por favor, façam perguntas sem medo, porque vocês vão ser contribuição também para os outros que estão assistindo. E uma pergunta que me fizeram, já que pediram para responder, o que é divórcio energético? Esse divórcio energético a gente faz com o ex-marido, com a ex-esposa. O que é esse divórcio energético? Porque o nome divórcio vincula a casamento, né? Quando eu atendo uma pessoa que já foi casada 1, 2, 3 vezes, eu faço o divórcio de cada relacionamento. Então, você tem o divórcio energético para os relacionamentos e eu tenho os protocolos. Tem vários cuidados em cada divórcio. Cada divórcio que você vai fazer tem um protocolo para cura de fato. Mas o divórcio energético você faz do pai, da mãe, você faz das irmãs, você faz dos amigos, você faz de um grupo de pessoas. Vamos supor que você não vai mais frequentar aquele lugar, você não quer mais frequentar esse lugar, vou fazer um divórcio energético para que as pessoas resgatem os seus fragmentos de alma. Então, nós devolvemos para as pessoas os fragmentos de alma delas, lavados, enxaguados, eliminados, e resgatamos os nossos. Essa prática de resgatar fragmentos de alma eu faço todos os dias. Sim. Então, porque por onde você vai, você está fazendo trocas e você está deixando fragmentos de alma. Então, isso empodera a alma, entendeu? Por exemplo, eu e meu esposo, nós fizemos divórcio energético assim que eu cheguei do México em fevereiro de 2018. Por quê? Ele precisava de estar empoderado. Ele se divorciou de todos esses relacionamentos dele para que ele tivesse empoderamento para a jornada de cura que ele estava em processo. É incrível isso, né? Uma liberação, né, Jaque? Divórcio acontece muito e tem relação com isso, de você liberar fragmentos de alma de outras pessoas e resgatar os seus para você estar mais completo. Tem outras práticas do DNA avançado que são muito especiais com relação a essa questão de fragmentos de alma. Então, a cura da alma partida, por exemplo, ela é fantástica. Não, existem muitos, né? Muitas possibilidades. Muitas ferramentas. Né? Muitas possibilidades. Eu estou um pouquinho preocupada com o tempo aqui, Jaque, porque nas 2 últimas lives eu estou sendo 49. Eu estou aprendiz de live, né? Então, assim, a primeira, eu simplesmente, antes mesmo da gente falar tchau, acabou. A de ontem também. Então, hoje, como a gente tem gente aí que está ansioso, né, para conhecer um pouquinho dessa ferramenta, vamos fazer a meditação e em seguida o download? O que você acha? Sim, podemos. Que já acho que são menos de uns 15 minutos. Então, vamos. Então, pessoal, eu peço assim para que vocês estejam à vontade, num lugar que estejam se sentindo bem. É que nesse momento, o que seria uma alma partida? Isso dá uma... Você dá consegue uma live. explicar rapidinho? Dá uma live, outra live, né? Nós temos vários destacamentos de alma. Então, a gente no Theta Healing não fala das reencarnações, fala dos destacamentos de alma. Então, esses destacamentos de alma já passaram por éons de experiências, e às vezes em alguma dessas experiências ele está com a alma partida, ou até aqui mesmo nos relacionamentos que ela vive, ela pode estar sendo machucada, ferida, e aí fica com aquela dor, aquele trauma. E quando a gente faz essa prática da alma partida, que normalmente acontece quando a pessoa desencarna. A pessoa desencarna, ela já passa por esse processo de reparação da alma partida. Mas quando você faz aqui no corpo físico, é um empoderamento tremendo, porque você resgata assim, fragmentos de alma que estão espalhados há éons de existência. É fantástico. Ô, Jaque, o pessoal está dando aqui uma ideia espetacular. A Miriam, né, lindona,
Teve uma outra pessoa aqui, a MB, que eu não sei quem é, Carol, tá dizendo aqui para a gente iniciar uma outra live. Então, a gente pode responder as perguntas e nós encerramos e iniciamos uma outra live para fazer a prática, né? Para não correr o risco do tempo terminar e a gente não conseguir concluir a nossa prática. Eu acho que é mais sensato. Gratidão, viu, meninas? A Midian pediu uma indicação de leitura para quem é admirador da prática. Olha, eu comprei quando não era Teta Healer esse livro, que é o DNA Básico, que a gente entrega no curso DNA Básico. Então, se você vai fazer o curso, você vai ganhar esse livro, né? Eu também comprei este livro, que é o DNA Avançado, e quando eu fiz DNA Básico, eu já tinha lido todos esses livros, e eu também tinha lido um outro livro que está servindo de suporte aqui para o celular, que é o Doenças e Desordens. Então, eu já tinha visto tudo isso, e por isso que eu tinha interesse em conhecer o curso. Nós temos também, isso você pode comprar na internet. Esse aqui é o livro de Digging, é um lançamento, e esse aqui você encontra nas livrarias com facilidade, que são 7 planos de existência. Esse livro é tão mágico, ele tem paradigmas tão diferentes, tão revolucionários, que, na verdade, o Theta Healing é totalmente revolucionário, ele potencializa tudo. Então, você pode usar todas as técnicas que você já conhece, porque eu percebo o seguinte, que quando eu vou atender uma pessoa, o Criador utiliza todo o conhecimento de mundo que eu tenho para atender a pessoa. Então, tudo que você estuda, se você é reikiano, se você é um constelador, tudo você vai aprender a usar ali e potencializar. É fantástico. Eu acho que esses 7 planos da existência, ele, para quem, né, é admirador da técnica, mas quer aprofundar, né, numa leitura e talvez não tenha interesse de fazer o curso nesse momento, acho que os 7 planos da existência é um livro ideal, né, Jaque? O que você acha? Este é um livro que tem nas livrarias, né? Então ela pode conseguir com facilidade, e também você pode fazer pedido pela internet. Então, maravilha. Esse aqui eu fiz encomenda com a Cris, lá na Sansara, e ela me mandou. Foi muito prático. Nem olhei, só falei, pode trazer para nós. E aí deu certo. Mas eu já tinha em espanhol, porque quando eu fui para o México, eu fiz todos os cursos com a tradução em espanhol, porque que a tradutora chama Tasha. Por quê? Não cobrava. Então, a tradução para o espanhol no México não era cobrada. Então, e eu amo a língua, né? Amo o idioma, e fui professora de espanhol um tempão. Então, foi muito bom. Maravilha, Jaque. Então, vamos fazer o seguinte. Há mais alguma pergunta, gente? É muito rico de conhecimento. Gratidão, Adriana. Gratidão vocês por estarem aí, viu, gente? Nós vamos, então... Deixa eu ver o que a Midian falou aqui. São 20h55. Nós vamos encerrar e vamos começar a outra. Você já vai fazer agora? Isso. A gente já finaliza essa, para a gente não ter problema, né? Ó, Danusa falando para a Midian fazer o curso. Olha, a Jaque é maravilhosa, viu, gente? Fazer o curso de Theta. E agora com essa quarentena, Vaiana está fazendo um treinamento com os instrutores para que a gente possa oferecer de forma certificada, a partir de um treinamento, né, o curso online, que não existia antes. Então, por causa da quarentena, agora nós temos essa possibilidade. Acho que a partir da semana que vem já começa a fazer esse treinamento para poder ministrar o curso DNA Básico online. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Antes de encerrar, por favor, se acomodem.
Eu sei que nós estamos vivendo num momento, às vezes, desafiador para estar só, né? No seu espaço, no seu ambiente, mas quem for possível, né? Deixar o filho, se tiver filho, lá com o marido, com a outra pessoa, com alguém, e nesse momento se concentrar, né? E estar presente. A Adriana, ela está falando assim, encerra e inicia. Então a gente podia Então, encerrar e iniciar com a meditação, né? isso eu só estou dizendo para as pessoas já irem se preparando para a gente voltar e fazer a meditação, tá bom, gente? Então, vamos lá, eu vou encerrar e vocês voltam, tá? Obrigada.